Então, Filipenses, capítulo 3. Semana passada eu falei sobre o capítulo 2, e a partir do versículo de número 18, 19, Paulo ele está falando de coisas que tinham a ver com a realidade deles lá no dia. Ele fala no versículo 20 que mandou Timóteo, porque ele estava preso. Depois ele fala que mandou Epafrodito. Isso é apenas uma informação histórica, não tem necessidade de nós ficarmos aqui esmiuçando esses textos, porque é só uma informação histórica de que ele havia enviado Timóteo, depois enviou Epafrodito. O capítulo 3 não tem muita profundidade como tem o capítulo 2. O capítulo 2 Paulo colocou muita profundidade teológica, e no capítulo 3 Paulo então ele dá mais conselhos. Ele não explora o mundo espiritual no capítulo 3, mas ele dá informações aqui, e ele então dá uma explicação do seu ministério, da sua linhagem, e ele então dá conselhos. Então quando nós lemos o capítulo 3, tenha em mente que ele está dando conselhos, ele está fazendo admoestações para alguns irmãos na cidade de Filipos, e esses irmãos eram judeus. Então a linguagem do capítulo 3 é uma linguagem para judeu. Eles não entendiam, eles entendiam o que Paulo estava dizendo. Nós não. Nós precisamos de interpretação. Eles já, pela cultura judaica, eles sabiam o que Paulo estava dizendo. A linguagem é puramente judaica. Eles sabiam o que Paulo estava dizendo aqui. Eles não precisavam de interpretação. Eles tinham o conhecimento histórico, o conhecimento que era da cultura da época. A nossa cosmovisão hoje é uma cosmovisão totalmente diferente. Nosso ponto de vista é um ponto de vista totalmente diferente. É uma diferença de cultura, de época, de informação, de linguagem, de modos de vida, enfim. Então nós precisamos de interpretação. Então eu vou tentar interpretar o capítulo 3 com vocês para que a gente entenda a cosmovisão na qual Paulo estava inserida no capítulo 3 de Filipenses. Tá bom? Então vamos lá. Filipenses no capítulo 3, ele começa um outro assunto, e o assunto que ele começa tem a ver com uma demonstração, com um alerta que ele dá para aquela igreja, que ele deu para aquela igreja. Capítulo 3, versículo 1, ele fala: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Sempre lembrando que a palavra alegria aparece várias vezes na carta aos Filipenses, por isso que ela é chamada de Epístola da Alegria, Carta da Alegria, por causa da palavra alegria, aparece várias vezes. Aqui no capítulo 3 não é diferente, ele diz: alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Aí ele começa as admoestações. No capítulo 3, versículo 2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Observe que ele diz no versículo 2, acautelai-vos, ele repete 3 vezes a mesma palavra. Acautelai-vos, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos falsos obreiros, dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Essa repetição era uma ênfase que o judeu dava. O judeu, quando queria dar uma ênfase, ele repetia a expressão acautelai-vos, acautelai-vos. Por isso Jesus sempre dizia: em verdade vos digo. Por isso que você vê no Velho Testamento: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Sempre que um judeu queria dar uma ênfase numa palavra, ele a repetia 3 vezes ou algumas vezes. E aqui não é diferente. Paulo então pega uma informação histórica da sua época e ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. O que isso significa? Para nós, isso não tem relevância espiritual nenhuma, aqui é apenas uma informação histórica, mas isso tem implicações nos dias de hoje. Se nós colocarmos em termos de, como se fosse, vamos colocar em termos paralelos, isso tem alguma coisa a ver conosco hoje. Por exemplo, ele diz assim: acautelai-vos dos cães. Isso não é literal. Ele não está dizendo cão, o cachorro literal. Porque a visão que o judeu tinha de cão não é uma visão que nós temos. Hoje, na nossa cultura, cachorro, cão faz parte da família. Na nossa cultura hoje, nos dias de hoje, cachorro tem nome de gente, cachorro dorme na cama,
Cachorro recebe as pessoas na frente do dono da casa. Cachorro é membro da família. Para o judeu do primeiro século, cão era uma coisa repugnante. Para o judeu do primeiro século, cachorro, cão era uma coisa repugnante. Eles tinham um conceito, né? Eles tinham uma visão pejorativa do cachorro, do cão. Por quê? O judeu, assim como eles viam os porcos, eles viam cães. Enquanto que os porcos eram animais impuros, os cães para os judeus eram animais repugnantes. Por quê? Os cães, eles não moravam em casa. Eles eram animais de rua, literalmente de rua. E eles viviam em bando. E por viverem em bando, eles assaltavam, atacavam as pessoas, mordiam as pessoas, comiam lixo, faziam bagunça, latiam, essas coisas que cães de rua fazem. Só que naquela época havia muito cães de rua. Então era sempre uma linguagem pejorativa. Aí quando Paulo diz assim, acautelai-vos dos cães, ele não está falando do animal literalmente. Ele está falando de algumas pessoas que atacam outras pessoas, também não é literal, mas era no campo da ideia. Paulo estava cutucando aqui os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram um extremo, o extremismo do judeu, ou do judaísmo. Eram os judaizantes que seguiam a pé da letra, na risca mesmo, de acordo com o riscado. Eles seguiam as leis, eles seguiam a Torá, eles seguiam os ensinos do Velho Testamento. E eles batiam nas pessoas por causa disso. Eles puniam as pessoas por causa disso. Eles maltratavam, eles disciplinavam, eles puniam as pessoas por causa da lei. E Paulo então diz que eles eram chamados de cães. Paulo diz então, acautelai-vos dos cães, tome cuidado com os cães, com essas pessoas que querem porque querem sequestrar a mente de vocês, que querem sequestrar o intelecto de vocês, que querem fazer vocês viverem da religião, da religiosidade que não produz vida. E Paulo diz, acautelai-vos dos cães. Essa era uma linguagem muito comum nos dias do primeiro século. Por exemplo, para você ver o peso disso, quando você lê o livro do Apocalipse fala assim, Jesus falando, fora ficarão os cães. Não é os cães literal, ele está falando de um comportamento humano, de pessoas que tinham esse comportamento, que sequestravam a mente das pessoas. Por isso que quando você vê lá em Mateus capítulo 13, por isso que quando nós vemos lá em Mateus capítulo 13, que fala da mulher cananeia, lembram disso? Os cananeus, eles tinham um costume, eles tinham o hábito de cultuar e de invocar espíritos. Eles tinham essa prática de invocar espíritos. E eles invocavam os espíritos sobre eles, sobre a família, sobre os membros da família. Aí lá em Mateus capítulo 13 nos conta a história da mulher cananeia. Ela chega para Jesus e é ela quem diz para Jesus, venha até minha casa, venha comigo, porque a minha filha está horrivelmente ou terrivelmente endemoniada. Ela quem disse para Jesus, vem até, me socorre, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Porque ela sabia dessa cultura, ela tinha esse conhecimento, e ela pede para Jesus ir até a filha dela, porque a filha estava terrivelmente endemoniada. Aí Jesus dá uma resposta, que não é a resposta que nós gostamos de ouvir, porque nós pregamos um Jesus colorido, nós pregamos um Jesus palatável, nós pregamos um Jesus que se aceita, porque na verdade hoje é um comércio. A religião, ela vende um produto, esse produto chama-se Jesus, para atrair consumidores. Esses consumidores chamam fiéis, chamam-se membros de igreja. E como consumidor, você tem o direito de, como consumidor, de não pegar um produto avariado. Você tem o direito de pegar um produto que funcione. Só que isso é tão minucioso, é tão assim, muito bem montado, porque a igreja, ela vende um produto, esse produto chama Jesus. Ele não pode falar não para você. Aí o argumento é o seguinte, ele é obrigado a falar sim para você. Ele é obrigado a atender a sua oração. Ele é obrigado a atender às suas vontades. É como a lâmpada de Aladim. Você esfrega, sai o gênio lá e te concede alguns desejos, 3 desejos, ou seja lá quantos quer que sejam. Então é um produto, vende-se um produto, você compra esse produto. Agora, se não funcionar, a culpa não é do produto, a culpa é sua, porque você não teve fé. Você não teve fé, então não deu certo. Então se vende uma coisa que dá certo. Quando nós lemos Mateus capítulo 13, não é o Jesus produzido, não é o Jesus que se vende enlatado, é o Cristo verdadeiro. Aí ela pede, me socorre, ela usa essa expressão, me socorre, porque minha filha está horrivelmente endemoniada. Aí Jesus diz assim,
Nem deu ideia para ela. Nem deu ideia. E ela continuou insistindo. E eles falaram: olha, não conversa com ele não, ele não está te dando ideia. E ela disse: olha, eu preciso do seu socorro, eu quero que o senhor me ajude. A minha filha está endemoniada. Aí Jesus dá uma resposta, que é o Jesus que ninguém quer. Se eu fizer alguma coisa para você, eu vim para os filhos de Israel. Se eu fizer alguma coisa para você, é a mesma coisa que eu estiver fazendo para os cães ou para os cachorros. Olha a resposta de Jesus para essa mulher. Esse Jesus ninguém quer. É o mesmo Jesus que não respondeu a oração do apóstolo Paulo. Quando Paulo chega e diz assim: o espinho na carne, eu não suporto mais, me tira esse espinho na carne. E Deus disse o quê? Não vou tirar. Você vai me servir melhor com esse espinho na carne. Esse Deus ninguém quer, esse Deus ninguém prega, esse Deus ninguém canta, o Deus que não responde oração. Quem é que chega e fala assim: venha servir o Deus que não responde oração? Não porque não pode, porque às vezes não quer. Esse Deus ninguém quer. O que se prega hoje, o que se vende hoje, venha porque Deus vai te abençoar. Onde está na Bíblia que nós temos que pregar a Deus, pregar a Cristo, porque Ele vai abençoar? Nós temos que pregar a Cristo pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Até falei isso semana passada. É pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. E Jesus disse para ela: se eu fizer alguma coisa para você, eu vim para os filhos de Israel, eu não vim para os cananeus. Ah, mas como é que pode Jesus ter feito isso? Ele fez. Ele fez. Eu não vou justificar Jesus. Ele fez e pronto. Ele que se resolva depois com você lá na eternidade. Vocês pedem explicação para ele. Mas ele fez. E ele disse: se eu fizer alguma coisa para você, é a mesma coisa que eu estiver fazendo para os cães, para os cachorros. E a resposta dela foi uma resposta de fé. Os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus a humilhou. E ela se humilhou mais ainda. Isso é fé. Essa fé ninguém quer. É a fé do determino, eu declaro, eu reivindico, eu mando, eu dou ordens, eu chamo a existência. É quase que uma divindade. Aí Jesus disse: se eu fizer alguma coisa para você, é a mesma coisa que eu estiver fazendo para os cães. Aí ela disse: é verdade. É verdade. Os cães comem as migalhas. Eu me contento com a sobra. Eu me contento com o que sobrar do Senhor, eu me contento. Aí Jesus elogiou a fé dela. Jesus disse: olha, vai, porque a tua filha está curada. A tua fé te salvou. Isto é fé. É saber que Cristo é Cristo mesmo quando Ele fala não. E o que tem de crente emburrado, convertido emburrado com Jesus, porque não respondeu a oração ainda: ah, Deus não me abençoou ainda não, eu estou chateado com Jesus. Ele está tão preocupado. Ele não está nem dormindo de noite direito. Ele não está nem vendo como é que anda o cosmos, a ordem do cosmos, por causa dessa sua tristeza. Ele não vai fazer isso nunca, porque Ele é Deus. Aí Paulo diz: acautelai-vos dos cães. Entendeu a ideia agora da importância dessa expressão? Ele diz: acautelai-vos dos cães. Cuidado com os cães, com essas pessoas. Porque os judaizantes diziam que não poderia existir salvação sem a circuncisão. Por isso que no versículo 3 ele diz assim: nós somos a verdadeira circuncisão, a mutilação. Porque lá em Atos capítulo 15, alguns judaizantes pegaram novos convertidos e disseram assim: se vocês não se circuncidarem, se não passarem pela circuncisão, vocês não poderão ser salvos. Gente, quem usa 2 neurônios e trazer para os dias de hoje, vê que essa linguagem é a mesma, só que com um corpo diferente, com uma roupagem diferente. Você só poderá ser abençoado, só poderá ser salvo se você for membro de uma igreja. Se você fizer isto, se você fizer aquilo, etc e tal. É ou não é assim nos dias de hoje? É a mesma linguagem, só que com um vestido diferente. E Paulo está dizendo: acautelai-vos dos cães, dessas pessoas que ficam sequestrando a mente de vocês. Cuidado com isso. E ele diz: acautelai-vos dos maus obreiros. Está aí no versículo 2. Acautelai-vos dos maus obreiros. Eram aquelas pessoas que mutilavam literalmente as pessoas, que exploravam, que diziam: só existe o olhar de Deus para você se você se mutilar, se você se sacrificar. Não é uma linguagem muito contemporânea.
Essa palavra sacrifício nos dias de hoje ela é muito comum. Você vê aí na televisão, você vê aí por aí sendo pregado que você tem que sacrificar, que você tem que dar o que você não pode, que você tem que dar o que você não tem, que você tem que fazer o diabo a quatro para Deus te atender. E uma vez que você faz, Ele é obrigado a te atender. E usam a fé de Abraão, né? E interessante que usam a fé de Abraão. Abraão deu tudo que ele tinha, ele deu a única coisa que ele tinha, o único filho. Ele deu o único filho. Realmente, ele deu o único filho mesmo. Mas a gente não pode esquecer também que Deus devolveu o filho para ele. Ele ofereceu. Mas Deus disse, não, eu não vou matá-lo. Tem um cordeiro ali que eu preparei, pega o seu filho. Deus devolveu. Então se é um ato de fé, então leve tudo que você tem no altar e pegue de volta. Mas pegue de volta. Se é para se esmerar no exemplo de Abraão, pegue de volta. É só pegar de volta, né? Eu vou colocar tudo que eu tenho, põe, beleza. Ora lá, abençoa, pega tudo de volta. Abraão não pegou o filho Isaac de novo, de volta? Ele pegou. Aí Paulo está dizendo, acautelai-vos dos maus obreiros, esses que falam que para ser abençoado tem que sacrificar, tem que não sei o que. Eu estou dizendo hipoteticamente porque essas coisas não acontecem nos dias de hoje, né? Raras vezes, assim, uma coisa aqui, outra coisa colar, a gente vê assim, raras vezes a gente vê esse tipo de coisa e Paulo diz, acautelai-vos dos maus obreiros. O problema é que tudo que fala em nome de Deus, o ser humano acredita, é impressionante. Tudo que se fala em nome de Deus, o ser humano acredita. Tudo que fala em nome de Deus, o ser humano dá credibilidade para aquilo, sem conferir o que está sendo dito de fato, de verdade. E Paulo está dizendo, acautelai-vos, fiquem espertos com esse tipo de gente. Fiquem espertos. Saibam discernir essas coisas. E Paulo diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. É o que ele diz no versículo de número 2. Acautelai-vos da falsa circuncisão, com base em Atos capítulo 15, que diziam que sem circuncisão não se poderia ser salvo. A circuncisão era uma postura religiosa, era um comportamento religioso. E hoje se ensina que sem certas práticas não se pode ser abençoado, não se pode ser salvo, só é salvo. Aí vem aquele discurso. Deixa eu polir minhas palavras. Aí se você sair da igreja, o seu nome é apagado do livro da vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você sai da instituição, Deus fica com um lápis. É aquele diretor de porta de escola. Saiu da igreja. Apagou. Voltou para a igreja, escreveu de novo. Saiu. A borracha. A borracha está desgastando. E está lá escrevendo. Apaga, escreve, apaga. E Deus faz isso. Deus é sério, gente. Quando Jesus disse na cruz, está pago, está consumado, não é para ficar lá com a borracha apagando o nome de ninguém. Pelo amor de Deus. Aquela oração que Moisés fez foi uma oração de um homem que não conhecia. Foi uma oração que foi feita por alguém que não sabia nem que... Nós não sabemos nem orar como convém. Paulo diz em Romanos, nós não sabemos nem orar como convém. A nossa oração ela é inconveniente. Porém, o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele geme, ele ora em nosso lugar, está na nossa frente. Porque nós não sabemos orar como convém. Nem orar como convém nós sabemos. Aí Paulo está dizendo, acautelai-vos da falsa circuncisão. Aí Paulo começa a mostrar o seu currículo. Gente, o currículo do apóstolo Paulo não era um currículo qualquer. O cara tinha pedigree. Aí ele tinha pedigree, ele tinha um carimbo lá. O negócio dele era sério. E ele faz um comparativo entre o seu histórico de vida, o seu currículo, e ele compara isso com Cristo. Isso é muito interessante. Aí a partir do versículo de número 4 ele diz assim: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Natureza humana, ele está dizendo. Se alguém poderia apresentar um crachá de que validaria a entrada dele no céu, viu? Tem um como é que chama aquele negócio quando você vai passar no pedágio? Tem um negocinho que você põe no carro, quando você passa, ela já levanta automaticamente para você. Tem um nome aqui. Passe livre. É o passe livre. O cara passa no pedágio, já dá o bip lá, já levanta, você já passa. Não precisa nem parar lá, já passa direto.
Paulo tinha o passe livre. Ele tinha. Ele está dizendo, olha, se eu pudesse confiar na carne, essa pessoa sou eu tinha o passe livre. Porque era só chegar lá, o pedágio do céu abria e eu passava. Tinha que dar satisfação para Pedro, ninguém na porta. E Paulo está dizendo, eu tinha esse passe livre. Aí pode ver que ele coloca 2 pontos. Ele diz aí, eu mais ainda, 2 pontos. Circuncidado ao 8º dia. Um bebê judeu, quando nascia, ao 8º dia, ele tinha que ser circuncidado. Senão não era judeu, ele tinha que ser circuncidado. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia. Me levaram lá, me circuncidaram. Da linhagem de Israel. Não é o que diz aí? Da linhagem de Israel. Eu era da linhagem de Israel. Sabe o que significa isso? Eu sou um judeu autêntico. O judeu acreditava que por ser judeu, ele já estava garantido no céu. O judeu acreditava isso. Por ser judeu praticante da lei, ele já estava garantido no céu. Ele tinha passe livre. E Paulo está dizendo, eu poderia usar esse argumento. Por quê? Eu sou da linhagem de Israel. Eu sou da linhagem de Israel. E isso para o judeu era muito sério. Eles levavam isso muito sério. Por exemplo, lá em João capítulo 8, quando Jesus fala para os judeus, ele fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles acharam bom ouvir isso? Não. Eles ficaram revoltados com Jesus. Como é que você diz que nós precisamos de ouvir a verdade e a verdade vai nos libertar? Nós somos da semente de Abraão. A palavra semente no grego é sêmen, daí nasceu a palavra, é esperma na verdade. Daí nasceu a palavra espermatozoide. Lá está dito, nós somos esperma de Abraão. Eu não estou dizendo bobeira não, está escrito lá no grego. Nós somos da linhagem genética, nós temos o DNA de Abraão. Nós temos o direito. Não é mérito, é direito. Nós temos o direito de entrar. Aí Jesus disse o quê? Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês creriam em mim. Vocês são o quê? Filho do diabo. Filhos do diabo. Está lá em João capítulo 8. Vocês são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira porque nunca se firmou na verdade. Eles achavam que por ter uma herança genética, eles acreditavam que já tinham um passe livre. E Paulo diz, eu poderia porque eu sou da linhagem de Israel. Eu teria esse passe livre. E ele continua dizendo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Alguém sabe o que é a tribo de Benjamim? Por isso que eu disse, é uma informação que o judeu entendia. Nós precisamos de interpretação. Eles ouviram isso, eles sabiam, porque eles entendiam isso. Nós não, nós precisamos de interpretação. O que significa linhagem da tribo de Benjamim? Pois bem, existem 2 interpretações para isso. A primeira mas todas as 2 têm lógica. É que a primeira, porque os da tribo de Benjamim, eles eram arqueiros perfeitos. Eles com a mão esquerda, eles acertavam um fio de cabelo com uma funda. Aquele objeto que rodava assim, e foi que Davi matou Golias. Eles com a mão esquerda, diz lá em Crônicas, que eles acertavam um fio de cabelo. Com a mão esquerda. Não sei quantos que eram, eles acertavam. Eles eram escolhidos a dedo e eram arqueiros profissionais. Eles não erravam o alvo. Eles eram arqueiros profissionais. E a tribo de Benjamim tinha esse tipo de soldado. E a tribo de Benjamim foi a única que ficou com Davi quando o reino dividiu. Que Davi vazou por um lado e depois o povo foi para outro. A tribo de Benjamim ficou com Davi. Ela reconheceu o reinado de Davi e ficou com Davi. Essa é uma interpretação do porquê que Paulo diz isso. A segunda, porém, é a mais provável. Que Paulo disse, eu sou da tribo de Benjamim, porque Benjamim foi o único que nasceu na terra prometida. O único gerado e nascido na terra prometida foi Benjamim, filho de Jacó. Foi o único. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Está lá em Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 20. Ele está falando de Benjamim. Eu sou geneticamente lá do livro de Gênesis do primeiro Benjamim. Ele está dizendo, ele está mostrando a importância do seu currículo. Ele está mostrando a importância do seu pedigree. Está dizendo, olha, eu não sou um qualquer e nem qualquer um. Eu tenho know-how. Eu tenho um passado atrás de mim, histórico.
E ele está dizendo, eu sou da tribo de Benjamim. E ele diz mais, hebreus de hebreus. Ou seja, eu sou hebreu, eu não sou híbrido. Eu sou hebreu. Eu não sou híbrido, eu não sou mutação, eu não sou mistura de. Não, eu sou hebreu de hebreus. Hebreu puro. Puro. Essa é a palavra correta, puro. Eu sou hebreu puro. E ele diz, quanto à lei, Foi fariseu. Isso, os fariseus ficou pejorativo depois de Cristo. Porque Cristo começou a colocar como os fariseus como algo pejorativo. Até então não era. Eles eram apelidados de heróis de Deus. Heróis de Deus. Por quê? Porque eles seguiam a lei à risca. À risca. O que Paulo está dizendo quanto à lei fariseu? Eu era um herói de Deus. O que ele está dizendo com isso? Eu não devia nada para Deus. É isso que ele está dizendo. Quanto à lei, fariseu. O que ele está dizendo? Eu não devo nada para Deus. Ele era perfeito. Perfeito. Naquela linhagem. Nessa linha de pensamento, eu sou perfeito, eu não devo nada para Deus. Tem gente que acha que não deve nada para Deus mesmo. Abandonar tudo isso por Cristo. Por Cristo. Ele achava que essa herança religiosa, eu sou salvo porque eu sou da igreja A, eu sou salvo porque eu sou da igreja B, eu sou abençoado porque eu faço isso, eu sou abençoado porque eu faço aquilo. Isso é pensamento diminuto. Isso é um pensamento estreito. Isso é um pensamento diminuto e um pensamento estreito. Aí Paulo diz quanto à lei, fariseu. E ele diz mais. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Isso para ele era vantagem. Eu persegui a igreja em nome de Deus. Tanto é que quando Jesus aparece para ele, ele fala assim, sou eu a quem tu persegues. Paulo queria matar Deus, ele queria matar Cristo. Eu sou o perseguidor da igreja. E Jesus aparece e fala para ele, sou eu quem você persegue. Mas a igreja que estava começando. Era a igreja que estava começando. A igreja que estava nascida ali, depois da morte de Cristo. Ele perseguia, achando que estava fazendo a obra de Deus. Porque quem não era judeu não era salvo. Então, agora, para você ver como é que é. Quando Paulo escreve em Romanos e Coríntios, ele fala assim, tanto judeus quanto gregos são participantes da graça. Para um judeu falar isso, tem que ser convertido. Tem que ser convertido. Por isso que Pedro, quando mandou Pedro na casa de Cornélio, não foi isso? Eu não vou lá não, na casa de um incircunciso. Eu não vou na casa de Cornélio não. Aí teve que descer um manto, descer um negócio lá e aparecer para ele. Deus falou assim, mata e come. Animais impuros, vai lá e come. Eu não vou fazer isso não. Vai. E foi. Para você ver como é que a mente de Paulo era uma mente dilatada. Ele fala, eu era herói de Deus. Eu era fariseu, hebreu de hebreu. Eu era da linhagem. E ele continua dizendo, versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. O que ele está dizendo? Eu não errava em nada. Ele fazia a prova, ele zerava a prova. Ele não errava em nada. Eu não errava em nada. Isso para ele dava garantia de salvação, gente. Isso para ele dava garantia de que ia entrar no reino dos céus. Aí ele começa a desconstruir. Aí ele começa a tirar as bases disso. É isso que a gente tem que aprender a fazer. A tirar as bases. Para que a coisa caia, desmorone. Para que coloquemos outra coisa no lugar. Aí ele começa a desmontar isso. Primeiro ele monta. Ele monta aquele castelo de baralhos. Aí ele chega lá embaixo e dá um tapa. E o negócio desmonta tudo. Para um judeu ouvir isso de Paulo, não era. Vamos pensar com os olhos dos leitores de Paulo. Não era simples ouvir isso. Mas eles tinham respeito por Paulo, porque ele era Paulo. Ele estudou aos pés de Gamaliel, gente. Ele era do Sinédrio, ele não era um qualquer, ele era doutor. O cara era. Quando Jesus aparece para ele, Jesus falou com ele em hebraico. Os soldados romanos não entenderam nada.
Eles estavam acostumados a falar em latim e grego. Quando Jesus aparece para eles, Jesus falou em hebraico com Paulo. Somente Paulo entendeu. Os soldados falaram assim: o que eles estão conversando? Você não está doido conversando com nada? E eles conversaram em hebraico. Paulo era poliglota. Aí Paulo, no versículo de número 7, ele diz: mas, tem um ditado que diz, sempre que você fala alguma coisa, depois vem com mas, não é isso? É porque boa coisa não vem. Mas, você fez uma coisa legal, mas, aí não vem uma coisa legal. Aí o Paulo está dizendo: mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. O que era lucro, observe que ele repete pela segunda vez a palavra lucro. Para mim o morrer é lucro, não é isso? Agora ele diz: o que era lucro, eu considerei perda, um prejuízo por causa de Cristo. E ele não para por aí. Versículo 8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda. Aí ele usa uma expressão que ele usou proposital, e essa expressão aqui deu um nó na cabeça de muito judeu que leu isso aqui. Deu um nó. Ele diz: considera tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. As considero como fezes, esterco. Olha o que Paulo fez. Paulo pega o seu currículo, ele diz: eu jogo isso na latrina. As latrinas romanas, principalmente em Filipenses, eram as melhores do mundo na época. E quem inventou a latrina foram os romanos. O sistema de água, quem inventou isso foram os romanos. Eles tinham conhecimento disso. Hoje, para nós, isso não quer dizer nada. Você vai usar uma linguagem de banheiro, quem que vai conversar usa a linguagem de banheiro. E Paulo diz: mas é porque o banheiro romano, quem inventou essa questão dessa, tipo, como é que chama? Quando a água ferve, que você fica... quando você vai em sauna, quem inventaram isso foram os romanos. A sauna, essa questão dos banhos quentes, os romanos que inventaram isso. Essa questão da higiene, os romanos que inventaram isso. Aí, eles tinham esse conhecimento, e Paulo diz: olha, tudo isso eu considero como refúgio. Um judeu escutar isso era um absurdo. Meu Deus, como é que pode um negócio desse? Eu considero como perda por causa de Cristo. Gente, quantas pessoas que nós não magoamos por causa da igreja? Nós colocamos a igreja em primeiro lugar e as pessoas em segundo. Quantas e quantas já não foram machucadas por causa disso? Quantas pessoas decepcionadas e frustradas com a igreja porque foram disciplinadas, não foram escutadas, foram disciplinadas. Eles chamam a punição de disciplina, e esquece que a raiz da palavra disciplina vem de discípulo. Quando fala assim, disciplina não é punição, deixar de castigo sem tomar a Santa Ceia. Desculpe, não quero provocar aqui não, mas é uma provocação deliberada. Quem diz que uma pessoa disciplinada tem que ficar afastada da Santa Ceia? Aonde tem isso na Bíblia? Aonde tem isso na Bíblia? Você pode não concordar com o que eu estou falando, mas não tem. Porque a raiz da palavra disciplina significa discípulo. É aquele que segue a disciplina, que segue a regra de Cristo. Ide por todo mundo e fazeres discípulos. Aí nasceu a palavra disciplina. A igreja pega isso e inverte, disciplina. A pessoa está disciplinada. E ainda para piorar o quadro, ainda põe lá na frente ainda. Fulano, a partir de hoje, fulano de tal está disciplinado por causa deste pecado. Gente, está afastado da Santa Ceia. A Santa Ceia é para pecador. Ela é para quem está em pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É ele com ele, é o homem com o homem. Não é o homem avaliando outro homem, é a si mesmo. Examine-se, pois, a si mesmo. Aí coma do pão e beba do vinho. Pronto, está lá explicado, agora precisa desenhar isso. Não, aí a religião disciplina e põe nome nas pessoas e fala: a partir de hoje, ainda leva a pessoa lá na frente ainda. Não acontece isso, ou só eu estou enganado? A partir de hoje, fulano está disciplinado por tempo indeterminado, e ainda expõe a pessoa ao ridículo ainda.
Aí viu uma fofocaiada. O que foi que aconteceu? Às vezes ninguém nem estava sabendo o que aconteceu. O que ele fez? Meu Deus, vamos orar. Vamos orar. Aí fofoca tem nome de reunião de oração. Vamos orar. Mas o que ele fez mesmo? Credo, meu Deus, misericórdia, Jesus. Ai, Pai querido, Deus abençoe. E Paulo está dizendo, eu considero tudo isso como refúgio, esterco, isso não vale nada. Absolutamente nada. Por causa de Cristo. Cristo é maior, Cristo é superior. E Paulo continua dizendo, para conseguir Cristo, versículo 9, e ser achado nele. É o melhor lugar de você ser achado para você estar em Cristo Jesus. Aqui está a dignificação do ser humano. A religião não faz isso. A religião não te põe lá. Ela não te põe lá. Ela não te põe lá. A religião ela não faz isso. Ela não tem esse poder. Não é porque ela não quer, ela não pode. Não é porque não pode, não que não é permitido. Ela não pode porque ela não tem essa capacidade. Ela não tem esse poder. Ela não tem. Ela não tem. Aí Paulo diz, considera tudo como perda. Ele desmontou a base. Tirou a base. E pegou o currículo dele e disse, tudo isso considero, para mim é como se fosse esterco. Gente, meu Deus. Vamos concatenar com a mente do judeu do primeiro século. Isso era um absurdo, isso era blasfêmia. Quantos que não leram isso aqui que não arrancaram o cabelo? Aí Paulo diz, para ser achado nele. Aqui está a singularidade do Evangelho. O que é o Evangelho? É a aceitação mental? Não. O Evangelho é quando nós somos achados nele. Aí pode vir o diabo, pode vir o que for, porque aí nós estamos nele. Aí pode vir o inferno, não tem problema, nós estamos achados nele. Pode vir a minha consciência me acusando dos meus pecados, mas nós estamos achados e ser achados nele. Aí nós estamos nele. Aí vem a religião e diz, você não tem conserto. Você não tem. Aí vem sua família e fala assim, isso não vai dar gente. Já ouviu isso? Tem parente que fala isso. Tem uns parentes que são representantes do inferno. Eles vêm e falam isso. Isso não dá gente. Isso não vai virar ninguém, não é assim? Aí Paulo diz, tudo que era para mim motivo de... Era como se fosse um juiz nos dias de hoje. É como se fosse juiz nos dias de hoje. Gente, um juiz chega aqui, todo mundo levanta. Quando o juiz entra na sala de audiência, todo mundo levanta. A respeitabilidade que tem que ter com o cargo. E Paulo diz, tudo isso considero como perda, como esterco, joguei tudo fora. Não vale nada. Não vale nada. A salvação. Não vale nada. Isso não me dá posição diante de Deus. Isso não me dá posição diante de Deus. Tem gente que acha que pode até atrapalhar. Não, Paulo diz lá eu acho que é Colossenses que Paulo fala assim, antes aquilo me era prejudicial. Está lá em Colossenses, Paulo diz, me era prejudicial. Quanto mais eu seguia, mais eu afastava. Quanto mais eu seguia, mais eu afastava. Agora, lá em Efésios, Paulo diz, nós fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Gente, se isso não mexe com a nossa mente, com o nosso coração mais, nós estamos empedernidos. Porque Paulo está dizendo, olha, vocês estão dando importância a uma coisa que não tem importância diante de Deus. O que é importante é ser achado nele. Isso é importante. É você ser achado nele. Por isso que João disse que poderá me fazer o homem, não temerei mal nenhum, se que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. João disse isso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem disse isso a primeira vez? Josafá, lá no Velho Testamento. Quando 2 reinos se juntaram para lutar contra Israel. E eles não tinham número, eles não tinham armas, eles não tinham animais, eles não tinham nada. Eles estavam, belicamente falando, eles estavam em desvantagem absurda. Era quase que fosse 1000 homens para cada um. Cada um tinha que matar 1000 para poder conseguir vencer a guerra. E eram 2 reinos, um contra o outro. Aí chegaram diante de Josafá, o rei Josafá.
Aí Josafá chegaram e contaram para ele: olha, o circo está pegando fogo, porque nós vamos morrer. O que a gente faz? Perguntaram para o rei. Gente, você perguntar para um rei o que tem que fazer, um rei jamais poderia falar o que o Josafá falou. Jamais. Jamais. Rei, ele era ungido para... Tanto é quando Salomão foi ungido rei, qual foi a primeira coisa que ele teve que tomar uma decisão? Daquela criança. 2 mães para um menino. Mas como é que isso nasceu? 2 mães. Ele é meu. Então faz o seguinte: tem que ser sábio. Um rei tem que ser sábio. Pega a criança, parte no meio, dá metade para uma, metade para outra. A uma diz: não faça isso não. Essa aí é a mãe. Essa aí é a mãe. Parte o menino no meio, dá um pedaço para cada uma. A sabedoria. Foi o primeiro desafio de Salomão. Aí foram para Josafá. O que nós temos que fazer? Tem 2 exércitos. Vieram lutar contra nós. Nós não temos arma, não temos homens, não temos estratégia, não temos nada. A resposta dele foi o quê? Não sei. Está lá no texto. Não sei. Um rei fala um negócio, é o fim da picada. Ele disse: não sei. Aí ele foi falar com Deus. Aí ele trouxe a resposta. Realmente ele fez certo. Ele não sabia mesmo. Ele não sabia. Foi humilde. Aí ele disse: maior é aquele que está em nós do que aquele que está com eles. Daí surgiu essa expressão que João diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Gente, é de arrepiar um negócio desse. É forte. É tremendo. É para glorificar de pé, igreja. Não é verdade? É de arrepiar mesmo. Aí ele diz: eu não sei. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E eles foram lutar. O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês vão olhar, vão só apenas olhar. E eles começaram a matar um ao outro. Por quê? Porque o cara viu, além da verbalização barata e vagabunda, ele viu com os olhos da fé: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Aí vem Paulo e diz: e ser achado nele. O melhor lugar para você estar é em Cristo. Não é na religião, porque a religião é refúgio. O melhor lugar para você estar é em Cristo. Ali é o seu lugar. Ali é o seu lugar, ali é o seu recôndito, ali é o seu lugar de esconder. É em Cristo. E ele continua dizendo, vamos voltar para o texto. Quantas horas são? Está quase na hora de parar. Para terminar, versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria. Não tendo justiça própria. Ah, Deus, eu estou passando tanta luta, o Senhor podia me ajudar. Ai, Deus, para onde o Senhor está? Não tendo justiça própria. Não tendo justiça nenhuma. E ele diz mais: que procede da lei, senão aqui mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que é justiça? Quando você fala assim: Deus, seja justo comigo, o que você está querendo dizer para Deus? Quando você fala assim: Deus é justo, o que você está querendo dizer com isso? Você parou para pensar nisso? O que significa justiça? Por isso que ele diz: não tendo justiça própria. Você vai entender, eu vou tentar explicar para você entender. Quando você fala assim: Deus, seja justo comigo, o que você está querendo dizer com isso? Você tem algum medo? Você está querendo dizer o seguinte: me dê aquilo que eu mereço. É ruim. Não é verdade? Quando você vai no tribunal, você vai reivindicar os seus direitos, você está dizendo: eu quero justiça, não é isso? Quando mata uma criança, um cara atropela, você leva a pessoa na lei: eu quero justiça, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Isso não é justiça? Isso não é justiça, isso é vingança. Isso não é justiça, isso é vingança. Justiça é quando você tem que receber aquilo que você merece receber. Agora eu pergunto: o que você merece receber? Nada. O inferno. Não, falou assim de Não, mas se nós formos pensar assim, assustou, hein? Pior. Quando ele fala assim, por isso que ele diz: não tendo justiça própria, porque a justiça, o que é misericórdia? O que é a diferença de graça e misericórdia? O que é a diferença de graça e misericórdia?
Graça é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço, a salvação. E misericórdia é o contrário, é quando Deus me dá aquilo que eu não mereço, que é o perdão. Justiça própria é quando ele fala assim, eu merecia ser punido. Então por isso que eu não tenho justiça própria. Entendeu agora? Eu não mereço. Se eu chegar lá com esse argumento, eu sou teu filho, eu sou da igreja, eu sou membro, eu mereço. Chega com essa conversinha lá para você ver. Chega com essa conversinha lá, esse canto da sereia lá, para você ver. Não tendo justiça própria. Está vendo a maturidade espiritual de Paulo? Era um homem. Era alguém que tinha maturidade. Não era uma pessoa qualquer. Aí ele continua dizendo, eu vou terminar no versículo de número 10. Aí semana que vem eu tento terminar o capítulo 3 e entro no capítulo 4. Para o conhecer. Para o conhecer. Aqui está o segredo da felicidade. Para o conhecer. Evangelho que não me faz conhecer a Cristo não é evangelho. A religião que não me faz conhecer a Cristo, ela é religião no sentido mais pejorativo, mais diminuto. Para o conhecer, para saber quem Ele é. Isto é evangelho. Isto é evangelho. Aí eu entendo quando ele ora e fala assim, tire de mim o espinho na carne, e Deus diz não. Não vou tirar. Aí aquele que o conhece, é só quem o conhece que pode dizer aquilo que ele disse lá em Corinto. Quando ele fala, tira de mim o espinho na carne, e Deus fala, não. Eu não vou tirar. Aí somente alguém que o conhece é que escreve o que Paulo escreveu. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco, então é que sou forte. É só quem o conhece que é capaz de dizer isso. Quem não o conhece fala, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim, o que eu fiz, Deus? Ó Deus, onde o Senhor está? Ó, essa cantiga que não cessa nunca. Isso é coisa de quem não o conhece. Quem o conhece faz como Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Quem o conhece faz como a mulher cananeia, quando Jesus falou, se eu te fizer alguma coisa, estarei fazendo aos cachorros. Mas ela conhecia Jesus. Ah, eu sou um cachorro mesmo, eu como as migalhas que caem do mar. Pelo amor de Deus, me socorre. Acabou. Não teve cantiga, não teve... Não, eu sou um cachorro mesmo. Mas tem misericórdia, é da minha filha. Não é por mim, é por ela. Jamais vi em Israel uma fé como esta. Ali Jesus ele usou como judeu mesmo. Ele foi. Não, ele está dizendo, se eu te fizer algum. E era verdade, se eu te fizer algum favor, estarei fazendo aos cães. E ela disse, é verdade, eu sou um cachorro mesmo. Eu contento com a sobra da comida do prato. Eu como é a que sobra, mas ajude minha filha. Isso é nele, ser encontrado nele. Muita humildade. Isso é ser encontrado nele, para o conhecer. Isso é conversa de quem o conhece. Isso é conversa de quem sabe quem ele é. Isso é conversa de quem o conhece. A quem o conhece chega até a desobedecê-lo. Lembra do Gadareno? O Gadareno lá aos pés de Cristo. E ele fala, vai, volta para tua casa e conta para os seus o que Deus te fez. Ele disse, eu não vou contar apenas para o da minha casa, eu vou contar para todo mundo. Ele saiu contando para todo mundo. Para todo mundo. Eu preciso esparramar. Eu preciso saber. E as pessoas precisam saber. Isso é coisa de quem o conhece. Aí Paulo diz, para o conhecer. Gente, nós temos que conhecer a Cristo Jesus. Não é teologia cristológica.
Teologia nos ajuda até um certo ponto. Conhecer a cristologia, o infra e o supra-lapsarianismo, a mentempsicose, o from above, conhecer essas coisas da teologia, que vocês não sabem o que eu estou dizendo, mas é uma coisa de teologia. Conhecer a teologia é uma coisa. Ler Berkoff é muito bom. Já li o Berkoff todinho, 2 vezes. Não sei como que eu consegui, mas já li o Berkoff, já li os Institutos de Calvino, li tudo isso. Já li muitos livros. Tem gente que acha que tudo que eu falo vai brotando, né? Uma vez uma pessoa perguntou isso para mim: nossa, Elias, mas você vai falando, parece que vai dar cena assim, né? Lampejo. Gente, vocês não sabem o tanto que eu já li, tanto que eu já estudei de madrugada, já varei dias e noites estudando. Isso aqui é fruto de quem estudou. E não sei nada, não. Agora, conhecer a Cristo é outra coisa. As muitas letras te fazem delirar. Foi o que Agripa disse para Paulo: as muitas letras te fazem delirar. Aí, E ele não estava delirando. não, e Paulo discorrendo Cristo Jesus, aí ele fala uma coisa, aí ele fala assim: nossa, que bonito tudo que você falou, Paulo. Nossa, eu cheguei a arrepiar com tudo que você falou. Agripa, ele disse assim: você quase me fez cristão. Está lá no texto. Você quase me fez cristão. Quase é o intervalo entre o céu e o inferno. Esse é o problema. Quase cristão. É o que nós temos hoje. Quase cristão. Você quase me fez cristão. Isso é coisa de quem não conhece. Você quase me fez cristão. Lembra das pragas do Egito? As rãs. Aquele tanto de rã na panela, rã no armário, rã no banheiro. Tinha rã para tudo é quanto que é lado. Imagina as mulheres no Egito, tanto que a gritaria o dia inteiro. Imagina as rãs. Aquele tanto de rã pulando, que aqueles vaião assim, do seu lado, e pulando e vindo. Não tinha para onde correr. Não tinha para onde correr. Aí chegou as pragas e Moisés foi lá. Moisés foi lá para tirar a praga da rã, dos sapos. E chegou lá no trono, diante do trono de Faraó. Que tanto de rã. Que mundo velho de rã. Aí Moisés chega para o Faraó e fala assim: eu vim tirar as rãs em nome de Deus. O que o Faraó falou? Amanhã. Passe aqui amanhã. Gente, tem cabimento um negócio desse? Não tem. Amanhã. Aí, aquele tanto de problema, o cara manda Moisés voltar amanhã. Aí a coisa. Isso é coisa de quem não conhece Deus. Oi? Aí atrapalhou tudo. Não. Depois morreram, fedeu, disse que o mau cheiro foi, caiu as moscas. Isso é coisa de quem não conhece, não sabe quem que é Deus. Quem o conhece é diferente. Quem sabe quem ele é diferente. Esse é o desafio para mim e para você. É o conhecer. Não é saber sobre ele teologicamente. Não é saber o que Berkoff fala de Cristo. Muito bom o que Berkoff fala de Cristo. Não é saber o que Moody falava de Cristo. Muito bom. Não é o Stott. Não é o Billy Graham. Não é Calvino. Calvino falou muito bem de Cristo. Não é Jacó Armínio. Todos esses teólogos de relevância, de importância, os reformadores, os pré-reformadores, Zwinglio, todos esses homens, John Wycliffe, John Huss, que morreu queimado, todos esses homens que o conheceram, Blandina, que morreu amassada por apanhou, depois foi esmagada por uma vaca, depois foi colocada numa chapa quente, mas o conheceu, sabia quem que era. John Huss sabia quem que era Cristo. Colocaram um capuz, escrito um monte de blasfêmia na cabeça dele. Policarpo. Esses homens morreram sabendo quem que ele era. Sabendo quem que ele era. Esse é o desafio. Não é o Cristo da presbiteriana, não é o Cristo do calvinismo, não é o Cristo da Assembleia, não é o Cristo da metodista, não é o Cristo da católica, não é o Cristo do espiritismo, não é o Cristo da filosofia, não é o Cristo da rua. É o Cristo. O Cristo das Escrituras. Para o conhecer. Para o conhecer. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a conhecer a Cristo, seu Filho.
para que nós sejamos melhores. Por isso que eu disse que Filipenses é uma proposta de melhora para o ser humano como ser humano. Vai mudar a cosmovisão da vida, vai mudar a visão da existência, muda a visão da realidade, muda a realidade. Mas é preciso o conhecer, senão não tem jeito. Vamos colocar de pé e vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te damos pela carta de Paulo aos Filipenses. Obrigado, Jesus, porque nesta carta tão pequena a tamanha verdade absoluta que está em Cristo Jesus. Uma única expressão pode mudar a nossa mente, pode mudar a nossa vida, pode mudar a realidade na qual estamos inseridos. Expressões como ser achado nele e o conhecer. E nós oramos agora por aquelas pessoas que estão online nos assistindo, que conheçam o Senhor agora, ó Espírito Santo, que o Senhor entre na casa e no coração dessas pessoas e que elas o conheçam e saibam quem és tu, o Deus verdadeiro. E nós que aqui estamos, que nós conheçamos o Senhor, conheçamos o Senhor de verdade, não o Cristo da teologia, não o Cristo da informação teológica, não o Cristo da revista de escola dominical, não o Cristo dos estudos de quarta-feira, quinta-feira, não o Cristo da religião, mas o Cristo verdadeiro, o Salvador, aquele por quem Paulo diz, considera tudo como perda para o conhecer, para ser achado nele. É o que nós te pedimos. Nós te pedimos assim: se revele a nós, Jesus. Se revele a nós. Não porque merecemos, mas porque precisamos. Nós não temos justiça própria. Se revele a nós. Se mostre a nós. O Espírito Santo venha sobre nós. Encha-nos do teu poder. Encha-nos da tua graça, da misericórdia que só há em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos assim. E nós necessitamos. E nos dê maturidade, nos dê adulteza espiritual, nos dê, ó Deus, visão do Evangelho, para que sejamos melhores. Nós te pedimos assim em Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. E amém. Deus abençoe e vamos em paz. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.